Hoje eu tô aqui para falar sobre o livro Um Milhão de Quilômetros em Mil Anos, que eu li faz umas semanas e achei muito legal como ele fala sobre narrativas e sobre como a gente conta história. O livro ele é sobre um escritor que escreveu uma autobiografia dele quando ele era mais jovem e que agora uma equipe de filmagem vem falar com ele para transformar essa autobiografia num filme. Só que uma autobiografia é uma história de vida cotidiana, assim, ela não tem dramas muito grandes, ela não tem nenhum acontecimento fantástico, né? Então o autor começa a pensar assim, tipo, por que valeria a pena contar a vida dele, sabe, em um filme, se não tem nada de tão dramático assim. E aí ele começa a conversar com a equipe de filmagem sobre as coisas que fazem um filme ser bom, né? Porque fica pensando, tipo, na autobiografia dele tem horas que ele vai tomar café, tem horas que ele tá vendo a Sessão da Tarde, o Domingão do Faustão, e isso não é bom, né, pra botar num filme. E durante a conversa eles começam a relacionar as coisas que fazem um filme ser bom uh, e veem que elas são as mesmas coisas que fazem uma vida ser boa, sabe? Porque a vida ela é afetada pela história que a gente está contando para nós mesmos, né? Sobre quem a gente é e o que a gente pode fazer. Então, eles começam a editar a vida dele, tirando assim todas as partes que não mexem a história para frente. Então, essas partes que ele está tomando café, por exemplo, eles tiram, né? E contam uma versão resumida, assim, sem todas as partes que são entediantes. Então, por isso que num filme, um filme de 2 horas, ele resume uma vida inteira de, tipo, 50 anos, né? Porque ele só conta as partes que são pontos-chave, assim, da história, né? Só que durante isso, o autor ele vai aprendendo também sobre o que faz histórias ser boas e o que faz uma vida ser boa. E ele começa a relacionar os dois. E isso é que é legal. Essas foram as partes que chamaram mais a minha atenção quando eu estava lendo o livro, porque são partes que me fizeram refletir bastante. Assim. Eu deixei algumas separadas aqui. Essa aqui, no capítulo 7, é uma que eu anotei, porque fala bem daquela parte sobre a vida ser uma. O filme serem uma versão resumida da vida. E ele comenta aqui que se isso for verdade, então daria para. Poderia ser planejado uma história e viver ela propositalmente, sabe? A gente poderia escolher uma história pra gente viver. E essa parte eu achei aqui muito legal. Aqui ele fala sobre conflito, porque inicialmente ele não queria que houvesse conflito na história, mas ninguém se lembra de histórias sem conflito, né? Todas as histórias boas têm conflito e os personagens têm que superar os seus medos. E, bom, isso aqui são só duas passagens que eu anotei, que eu achei bem legal, mas tem várias outras que são muito boas também. Então, por que eu acho isso importante? Porque as narrativas que a gente conta para nós mesmos, elas podem nos limitar ou nos motivar, né? Dependendo da história que a gente conta pra gente. Uma vez eu fiz um curso que o palestrante falou que ele convidava as pessoas para pegar para ressignificar uma história da vida delas. Então ele pegava uma parte da vida delas que era triste ou difícil e pedia para eles contarem, mas não contarem como foi, e sim contar como se fosse uma piada, contar como se fosse uma história engraçada, assim. Porque fazendo isso, o que acontece é que aquela história assim que ela antes era um fardo para a pessoa, assim, tipo, ela se sentia envergonhada por aquela história ou ficava triste de ter que falar naquele assunto. Agora aquela história ficava uma coisa tranquila, sabe? Uma coisa mais comum, assim, e até fazia as pessoas se sentirem confiantes com aquilo, sabe? Tu saía de lá gostando mais de ti, assim, porque tu não tinha mais vergonha daquilo que aconteceu. E isso é muito legal, porque a história que a gente conta pra gente é como a gente se identifica, assim, se tu conta uma história de que tu... Uh, usar eu como exemplo, assim, eu me identifico como escritor, assim, então o jeito que eu vejo a vida tem muito a ver com como eu me identifico, sabe? Por exemplo, eu sou um cara que facilmente leria 30 livros sobre determinado assunto para poder escrever uma coisa sobre aquilo. Mas eu não correria um triatlo, por exemplo. Então, o jeito que eu me identifico não me daria motivação suficiente para correr um triatlo, por exemplo. Então, eu acho que é legal observar assim quais são as histórias que a gente conta para nós e tentar pensar nelas como histórias boas para contar. Eu acho que um exercício legal para fazer é tipo
se tu pegar o teu dia e tentar chegar em casa e se tu for contar ele, tentar contar ele como se ele fosse um dia legal, sabe? Mesmo que tu tenha tido um dia ruim, mas contar como se fosse uma história legal. Pra talvez assim tu até comece a achar realmente pontos bons, sabe? Procurar coisas boas. Eu acho isso muito legal. Bom, era isso hoje. Eu queria trazer esse livro porque eu achei muito legal, assim, me motivou bastante a tentar escrever histórias melhores comigo mesmo, sendo o ator principal. E eu vou deixar os links aqui na descrição para quem quiser comprar o livro. Eu super recomendo a leitura. E espero que o áudio tenha ficado melhor dessa vez. E eu vou continuar tentando fazer vídeos. Vamos ver o que vai dar. Obrigado.